Sejam todos bem-vindos ao Singularidades. E hoje já estamos aí, né? Com o segundo episódio de 2026, estreando com o 13º episódio. E pra tu que é de paraquedas, eu me chamo José Henrique, mas pode me chamar de José. Tu me encontra na minha rede social que fico mais ativo, que é pelo Instagram, por @JoséHenriquePsi, que vai estar na descrição aqui do podcast abaixo. E cara, hoje eu quero abordar um pouco sobre família. Eu acredito que falar sobre família é algo interessante, vai ser algo bastante desafiador também, mas eu quero tentar trazer alguns pontos aqui para poder tentar elaborar com e junto de vocês acerca da responsabilidade, né? Nossa, enquanto sendo filhos também, os papéis que a gente assume dentro da família, fora dela, o conceito de família em si, e a maneira em como isso também pode ser ressignificado ao longo do tempo, de acordo com os acontecimentos que vão tendo nesse desdobramento, né? Com relação àquilo que a gente chama de vida. Então, quero que tu fique comigo aí, porque eu quero muito tentar discorrer um pouco mais sobre esse conceito tão complexo, mas ao mesmo tempo que é uma coisa que faz parte do nosso cotidiano, né? Que tem uma funcionalidade, no fim das contas, assim. Ainda mais sobre essa questão de ressignificar o conceito de família. Tá bom? Então, bora lá pro EP. Abordar e falar sobre família me vem muito na minha cabeça, na minha mente, um pouco sobre o tabu, né? Sobre aquilo que não deve ser falado, não deve ser comentado, não deve ser questionado. Principalmente quando a gente fala sobre figuras parentais, né? Com relação aos pais, nossos próprios pais, né? E é algo hoje aí pra mim que vai ser bem desafiador, muito complexo também. Mas eu quero tentar me colocar em terceira pessoa aí, tentar me observar também e falar sobre isso de uma outra ótica, para que eu tente discorrer de uma forma um pouco mais descontraída e também trazendo alguns pontos aí que eu sempre venho trabalhando acerca de alguns conceitos aí que fazem parte da família, tá bom? E para isso, eu selecionei 5 temas dentro desse próprio tema da família, para poder estar trazendo aqui para vocês. Tá bom? Então, bora lá. Primeiro tema, então. Família é uma fatia de pizza, uma parte do teu tudo. Quando eu falo sobre isso aqui, quando eu coloco esse tema, para mim vem muito aquela frase que muitas pessoas dizem, mais ou menos assim: minha família é tudo para mim. Eu não sou nada sem a minha família. A família é minha base para tudo. E tá tudo certo. Eu não tô discordando disso. Só que eu percebo que, de fundo, quando isso se torna muito latente, muito presente, vocês percebem o quanto isso é tóxico? O quanto a pessoa deixa de, muitas vezes, ter vontade própria, e muitas vezes vocês podem começar a fazer um resgate aí de pessoas que tu conhece, até mesmo a tua própria família, de que a família começa a tomar conta da tua vida de uma forma que tu não consegue ter vontade, de que tu não consegue ter prioridade, se ver como uma prioridade, de que tu começa a se ver como sendo até mesmo um boneco na mão deles, né? E aí tu não consegue se diferenciar e se distinguir do teu trabalho, de relacionamentos, de amizade, de um hobby, de um lazer. Aí parece que tudo tem que envolver a família, qualquer lugar que vai tem que levar a família, porque senão nada vai dar certo, nada vai conseguir fazer, nada vai conseguir ser feito. Então eu vejo que muitas pessoas que eu conheço, de fato, tem essa dificuldade de entender que a família ela não tem que ser tudo da tua vida, ela tem que ser uma parte do teu tudo. As outras partes que tem que compor essa pizza, por isso que eu trouxe essa fatia de pizza, tem que ser o trabalho, relacionamentos, família, filhos, esposa, marido, né, teus lazeres, teus BO pra resolver, a tua individualidade e por aí vai. Então assim, eu vejo que muitas pessoas se anulam por conta desse discurso de que a família é tudo. E quando a família te vira as costas, o que te sobra? E quando a família te maltrata, onde é que tu vai procurar um apoio? Onde é que tu vai procurar um ombro amigo? E quando uma família literalmente caga na tua cabeça e faz o que quiser de gato sapato de ti? Entende? Então, assim, eu acho que isso é muito cuidadoso. Eu acho que é um discurso, assim, que tem que ser repensado. Eu acho que, de fundo, ou até mesmo muito explicitamente, tem sim, de fato, uma questão muito tóxica de relação, assim.
e onde eu só vou abordar mais pra frente, onde pai, mãe, irmão, tia, muitas pessoas acabam se envolvendo numa questão que não era pra se envolver na tua vida, acabam tomando uma posição na tua vida que não era pra eles tomarem, eles acabam tendo atitudes que não eram pra tomar. Então acho que isso, pra mim, na minha visão, é muito cuidadoso. Então a família tem que ser uma parte do teu tudo, não o teu tudo. Se ligue nessa analogia com relação à fatia de pizza, tá bom? Segundo tema, não há dívida alguma com nenhum parentesco ou familiar. Tu não pediu pra nascer. Cara, às vezes tu me ouvindo, tu deve pensar que tipo, caralho, que bizarro o Zé falando isso. Pô, mas que cara escroto, como assim ele fala isso? Cara, pra mim faz sentido, velho. Quando a gente coloca alguém no mundo, é nossa responsabilidade assumir e sustentar e bancar isso. É nossa responsabilidade cuidar desse sujeito, desse serzinho que tá nascendo aí. Que vai nascer ou que nasceu, enfim, né? E quando eu trago essa questão dessa dívida, parece que muitas pessoas trazem isso como um discurso, tá? Mas eu dei a vida pra você, tu tem que cuidar de mim. Tá escrito aonde isso? Se é numa questão de que o pai ou a mãe, ou enfim, de quem faça a figura parental, precisa de cuidados, precisa de assistência, precisa de um acompanhamento, precisa de alguma coisa mais de perto, ok. Mas isso é uma coisa assim que acontece na relação. Não como sendo uma obrigação, porque senão dá a entender que a gente cria filho e a gente faz filho com a intenção de que eles sejam nossos cuidadores, de que eles sejam nossos, daqui a pouco até mesmo o banco, de que eles façam a função de um pai ou de uma mãe, daqui a pouco que eles sejam algo que não eram pra eles serem, entende? E como a minha mãe sempre diz isso, né, muitas mães falam isso pros filhos também, os pais também, de que a gente nasce e a gente é criado pro mundo, né? Então, assim, eu acredito muito nisso. A gente não tem nenhuma dívida com nenhum tipo de parentesco, tá? Nenhum mesmo. De novo, é a responsabilidade, sim, do progenitor de quando ele cria, ele faz, cuidar. Mas quando a gente tem consciência, a gente tem autonomia, a gente não tem nenhuma dívida com relação a isso, entende? Eu acredito que não é algo que tenha que ser imposto, eu acho que é algo que é construído. Aí sim é uma diferença, né? Por exemplo, eu ajudo minha família quando eu consigo, meus irmãos também, enfim, outras pessoas também. Beleza. Mas não que tenha que ser imposto isso. Eu não concordo com isso. E por que eu tô trazendo isso? Porque eu já vi muita gente falando sobre isso. Já vi muita gente brigando por conta disso. De o pai e a mãe e a família achar que a obrigação do filho é cuidar da avó, porque a avó cuidou e... Mano, porra, a gente tá falando de um lado da moeda, a gente nem sabe como é que é essa relação. Às vezes o pai e a mãe fazem um inferno na vida do filho. Às vezes o filho também faz um inferno na vida do pai e da mãe, enfim, né? Então, assim, eu acho que o buraco é bem mais embaixo nessa parte, tá? Terceiro tema. Os ciclos devem ser quebrados para que você não se quebre em outras relações. Cara, eu acho que eu já trouxe isso umas 2 vezes aqui no meu podcast, da importância da gente olhar pra trás e ver tudo que deu errado com outras pessoas e se atentar no presente em muitas coisas que dão errado, pra gente quebrar esse ciclo, sim. Pra gente não se tornar como outras pessoas estão sendo, pra gente ser menos um a ser babaca no mundo, ser menos um a ser menos não tão tolerante, né? Eu acredito que é de suma importância a gente quebrar ciclos. Eu acredito que é de suma importância a gente reconhecer que há algo mais a ser melhorado, né? E principalmente quando a gente fala sobre criação, né? Porra, nossos pais, a gente vê a geração ali da década de 70, 80, 90, principalmente 70 e 80. Porra, o pessoal foi criado de uma forma assim muito brutal, muito grossa, de uma forma muito rígida, muito na base da burdoada mesmo assim, tanto, né, fisicamente como na vida. E hoje eu vejo que a gente tem outros recursos a gente poder criar. Hoje a gente tem outras maneiras de poder se fazer a mesma coisa. Um paciente trouxe essa semana agora um exemplo muito bacana, muito interessante, de que ele viu uma tirinha de que tinha o avô com um copo sujo na mão, passou para um pai esse copo sujo, e esse pai passou esse copo sujo pro filho. E o filho despejou uma jarra de água dentro desse copo e ele se limpou. E ele tomou o copo. Então vocês percebem o peso que essa tirinha tem? E pra mim faz muito sentido. É o fato da gente, de fato, quebrar ciclos.
para que a gente tenha outros tipos de resultado, outros tipos de consequências, para que a gente tenha relações melhores, como é que eu posso dizer? Melhores presentes e melhores futuros também, sabe? Então eu acho que isso pra mim é algo muito, mas muito, muito válido mesmo, assim, tá? Quarto tema. Sim, tem muito familiar que joga sujo e é o teu dever entender isso. Mano, quando eu trago familiar, é todo e qualquer tipo de familiar, tá? Desde pai, mãe, irmão, enfim. Que joga no teu emocional, sim. Que te faz pressão psicológica, sim. Te faz violência psicológica, assim, também. Que te pega no teu trauma. Que pega no teu pé. Que te faz se sentir humilhado. Que te humilha também. Que te faz uma pressão com que te faça questionar se tu tá certo ou errado. Então, assim, mano, porra, velho. Fica longe, se afasta, mano. E aí, assim, o porquê que essa frase tem muito a ver com a primeira de tudo, né? De que as pessoas dizem que a família é o tudo pra mim. E elas aceitam tudo isso de mão beijada, porque tu não pode contrariar a família, tu não pode ir contra pai e mãe, tu não pode se rebelar. E é por isso que eu falei no início de que parece que de fato é um tabu. E parece que de fato é um tabu mesmo, porque tu não pode ir contra isso. E tu tem que ir contra sim, tu não pode citar isso de mão beijada não. Eu não acredito, não concordo jamais com isso. Onde já se viu um tio meu, uma tia, enfim, usar alguma coisa minha contra eu e me dizer assim que eu sou um péssimo filho porque eu não quero ajudar minha mãe, vai tomar banho, nem fudendo. Então assim, eu acho que isso pra mim é algo que faz muito sentido também, tá? Quinto e último tema. Família é quem a gente escolhe pra somar. E a gente percebe que no nosso mundo, né, nosso momento contemporâneo, o conceito de família, ele teve uma grande reestruturação, né? Ele evoluiu de um conceito de propriedade e autoridade para uma construção associada, baseado em laços afetivos, apoio mútuo, né? E a gente escolhendo as pessoas que a gente quer que façam parte do nosso cotidiano e que somem também. E a gente percebe que a família hoje em dia ela não se configura mais naquela família nuclear entre pai, mãe e filhos, né? Mas sim, tipo, a gente considera um amigo como irmão, a gente considera uma tia como um pai ou uma mãe, a avó de outra pessoa como sendo a nossa avó, a mãe de um colega como sendo a nossa mãe também, e a gente passa ano novo, férias, dia, rolê, date com essas pessoas assim que são importantes pra nós. Então eu percebi que isso é muito importante também, que talvez aí do outro lado que esteja me ouvindo, talvez tu tenha outros tipos de família e tu não tenha se ligado nisso ainda. Então é importante se atentar a isso, tá? Eu acho muito válido e de grande importância, né? Se atentar a esse lance de que tu pode, sim, ressignificar esse conceito de família. Tá bom? Cara, pô, foi interessante falar sobre isso. Foi bacana, foi legal. Eu acho que são coisas que a gente tem que se atentar, sim, a gente tem que se questionar, sim, tem que ir atrás, sim. Não pode ficar guardando isso pra tanto tempo. Como disse uma vez pra um paciente meu brincando, né? Às vezes gostaria eu de ser um ignorante. Ter muito conhecimento, então conhecer muitas coisas e se atentar em muitas coisas e muitos detalhes me torna um pouco frustrado, me faz me sentir muito angustiado. Mas é bom a gente entender esses outros lados assim. E se tu curtiu o episódio, se tu achou legal, interessante, já, né, segue eu aí também, me dá a tua recomendação, me compartilha eu nos teus stories aí, compartilha com os colegas, me ajuda pra caramba também. Classifica esse meu episódio, agradeço demais. E a gente se vê semana que vem. Saiu tarde esse episódio, mas saiu. Muito obrigado e tchau.